Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista aqui na Climatempo, especializada em agronegócios, produtora aqui de conteúdo agro para vocês que nos acompanham. Antes da gente começar esse podcast, eu quero lembrar você que lá no site agroclima.climatempo.com.br eu trago os destaques de notícias do agro. Lá você também vai conferir a tendência do clima para os próximos dias na sua região e a tendência do clima para o mês de fevereiro. Será que tem chuva boa prevista aí para as áreas produtoras neste mês de fevereiro? Então não deixe de conferir os destaques do agro no agroclima.climatempo.com.br. Vamos falar então do tema de hoje, que é o mileto como uma opção até de risco reduzido para a segunda safra. Será que essa cultivar pode ajudar você, produtor, a ter uma opção diferenciada como alternativa para uma alta produtividade? A gente sabe que o mileto exige menos água e também tem registro aí de altas produtividades em várias localidades onde ele é mais adaptável, né? Então, será que ele é uma opção de risco reduzido para você nessa segunda safra? Vamos entender então um pouco melhor sobre esse cenário com a nossa convidada hoje, a Jane Machado. Ela é graduada em agronomia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, mestre e doutoranda em genética com ênfase em melhoramento genético vegetal pela Universidade Federal de Uberlândia. Foi docente também na UMG, campus de Ituiutaba, em Minas Gerais, do Centro Universitário de Patos de Minas, a Unipam. Atualmente é pesquisadora na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, da unidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde trabalha há 12 anos como responsável pelo Programa de Melhoramento Genético de milho e mileto na região sul do Brasil. Atualmente, a Jane é líder do projeto de melhoramento genético de aveia, triticale e centeio. Jane, olha, é uma honra ter você aqui. Seja bem-vinda ao podcast AgroTalk. Muito obrigada, Ângela, pelo convite, né? Bastante importante a gente estar falando sobre essa cultura, que realmente ela tem um perfil, né, de ser uma alternativa importante para o agricultor em vários cenários, né? Inclusive agora que a gente está vendo que a soja sofreu um pouco aí com a estiagem, né? Aqui no sul ela sofreu com a chuva, então houve atraso na semeadura e temos mais risco aí com relação à implementação da safrinha do milho, né? Se a gente passar ali de fevereiro, já estamos com riscos altos, né? Então, o milheto pode Sim. entrar aí como uma boa alternativa. Para a gente começar esse bate-papo, eu quero entrar no estudo da FAO, porque a FAO, esse braço das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, no seu último estudo, ela destacou que as tendências estavam apontando para a alta produção e a busca por alimentos com alto desenvolvimento, mesmo diante de uma crise climática como a falta de chuva. Vou dar um exemplo aqui, né? A FAO ela apontou que o mileto tem essa alta adaptação e valor nutricional. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse estudo da FAO, né? E trazer um pouco para a gente desse estudo dentro da realidade que a gente tem dentro do Brasil. Bom, é interessante você relembrar, né? O ano de 2023 foi considerado pela FAO como o ano da cultura do milheto mundialmente, né? Por quê? Justamente na busca de mitigação de fome no mundo, né? Então, o milheto tem características importantes, né? Como, por exemplo, o alto teor de proteína, condições nutricionais, né? Elementos nutricionais importantes para que você possa utilizá-lo como grão em farinhas, né? E até mesmo na alimentação animal, né? Para que a gente tenha mais carne, mais proteína também indiretamente, né, pela carne. Então, o ano passado a gente viu vários projetos, né, ligados à FAO e ligados à ONU, onde eles difundiram a cultura do milheto, principalmente em países mais menos desenvolvidos, né?
e que a gente precisa oferecer alimento de qualidade, porém com um custo mais baixo de produção. Na África, né, eles já utilizam, né, esse plantio do mileto, né? África e Ásia são a origem, né, do mileto. Então, eles utilizam de diversas formas, né, em forma de farinha, em forma do próprio grão, e também utilizam para a criação animal. Né? Então, é uma base assim da alimentação deles naquela região. Antes da gente falar da importância do mileto para o produtor rural, de onde que vem, então, você falou da África e da Ásia, né? Mas fala um pouco da origem desse mileto para nós e da adaptação dele, porque eu li a respeito e eu vi que ele tem, assim, uma resistência maior, né, a períodos de estresse hídrico, né? E ele suporta mais essa falta de chuva. Conta um pouco para a gente sobre a adaptação dele. Justamente. O mileto ele é originário de regiões semiáridas da África e da Ásia. Então, durante o processo evolutivo do mileto, ele passou por várias intempéries, né? E principalmente, né, a gente sabe, a questão hídrica. Então, ele se adaptou muito bem nessas regiões em função do seu ciclo, que ele tem um ciclo mais curto, então ele vai demandar menos água. A questão da eficiência dos nutrientes, principalmente se a gente pensar em nitrogênio e potássio, então ele tem uma eficiência maior na absorção desses nutrientes. Ele tem também uma raiz que é mais profunda e acaba buscando esses nutrientes mais profundamente, né, no solo, né, em Uhum. mais profundo. Então, assim, O uma fato série. dele ter, só te cortando, o fato dele ter essas raízes mais profundas, ele combate alguns nematóides? A questão do nematóide não está muito relacionada com a profundidade da raiz, mas sim com Sim. uma resistência da própria planta. Né? A Uhum. gente tem visto hoje que o milheto tem sido muito utilizado, principalmente em cobertura, para quebrar esse ciclo de nematóides. Então, nós temos já cultivares que algumas não reproduzem alguns nematóides, como, por exemplo, pratilencos, que é um problema, né? E no caso de meloidógenes, às vezes algumas têm fatores muito baixos, então isso reduz a população. Mas isso é uma característica inerente da genética da cultivar. Sim. E qual que é a espécie de mileto assim mais comum hoje, né? Que se tem no mundo e qual é a nossa realidade aqui no Brasil? Se a gente pensar em milheto, o gênero ele tem mais de 140 espécies, né? No Brasil, o que a gente trabalha, o que a gente conhece como milheto é a espécie Penicitum glaucum, né? Mas nós temos também uma outra espécie que também é conhecida, que é o capim-elefante, e que é uma outra espécie de peniceto, tá? Então, assim, na realidade, a gente tem 140 espécies. Nem todas são espécies cultivadas, algumas selvagens, outras cultivadas. Mas no Brasil, o foco e o que a gente chama de milheto, com aquelas características, né, de altura de planta e arquitetura de planta, é o Penicetum glaucum. E hoje no Brasil, aonde se concentra plantio de miletos, se é que existe, né? Se é que tem alguma produção, tirando, eu imagino, os campos de pesquisa da Embrapa? Não, o milheto hoje ele ocupa uma área bem considerável em todo o Brasil, porque devido a essa adaptação que eu expliquei anteriormente, ele não ficou restrito a um ambiente. Então, ele tem uma elasticidade, ele tem uma adaptabilidade muito ampla. Então, a gente planta milheto do norte ao sul. Então, nós temos milhetos aqui, e ele tem uma adaptação
bem, vamos dizer assim, ampla em relação aos ambientes, né? Assim como ele tem uma tolerância maior a solos mais ácidos, a déficit hídrico, ele também tem um bom retorno quando você faz uma boa adubação. Então, ele vai aquilo que você falou, né? Que algumas cultivares já têm produtividades relativamente altas, porque ele tem essa questão da adaptação e tolerância a solos mais com menos insumos, mas quando você coloca o insumo, ele responde. Então, isso é uma característica importante também na questão do milheto. Mas voltando à sua pergunta, assim, ó, a gente planta de norte a sul. Aqui no Rio, e a cada uma dessas regiões, a gente tem usos diferentes, né? Uhum. Por exemplo, Rio Grande do Sul, ele é muito plantado para pastejo. Então, usa-se muito na alimentação animal, porque a gente tem um período, que é um período que a gente chama de vazio outonal, onde nós não temos alimentos para os animais. Então, o Uhum. milheto, devido à sua rápida o seu rápido desenvolvimento, você consegue dar para os animais um alimento mais cedo. Mato Grosso, por exemplo, Aí no sul, esse rápido desenvolvimento é de quantos dias? olha, com 35 dias você já faz o primeiro pastejo, tá? Bem Dependendo assim. rápido, então. Ele é uma planta que exige altas temperaturas, né? Uhum. Então, a partir do momento, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, região subtropical, né? A partir do momento que o solo está ali com 15, 20 graus, você já pode semear e você já vai com 35 dias, você já tem o primeiro pastejo. Então, para o agricultor é rápido, né? Sim. Mas ele é muito usado também na cobertura de solo, né? Porque ele tem uma série de características que fazem com que ele tenha uma boa cobertura de solo e tenha também uma boa ciclagem de nutrientes. Então, Mato Grosso hoje usa muito mais o milheto para cobertura de solo, né? Como a gente estava conversando anteriormente. Num caso desse, por exemplo, da soja, né? Quando a soja sai ali, antes de você entrar com o milho, para aquela área não ficar descoberta, o milheto entra ali como uma alternativa importante. E se a gente pensar para a região mais para a região norte, nordeste, ele entra devido a essas questões climáticas mesmo, né? O milho, às vezes, você planta o milho, não consegue colher, o milheto você consegue colher, ou fazer um pré-secado, ou colher como para fazer uma silagem, porque o Uhum. ciclo dele é muito curto, né? Então, talvez ele escape ali E daquela. mesmo estando nessas regiões mais ao centro-norte do Brasil, como Mato Grosso, a região do Mato Piba ali, grande fronteira agrícola, ele também tem esse desenvolvimento rápido. Tem desenvolvimento rápido. É, uma das características dele duas características, né, que a gente coloca assim como limitantes para o milheto, é a temperatura, como eu disse, né, ele Uhum. precisa de uma temperatura basal ali para ele iniciar, e depois as noites, quando a gente tem noites muito longas, é o problema do fotoperíodo, que aí ele encurta o ciclo, né? Ele encurtando o ciclo, ele vai produzir uma quantidade de massa menor. Mas quando a gente pensa, por exemplo, isso pode às vezes acontecer aqui no sul, mas quando a gente pensa em Mato Grosso, região mais centro-norte, né, que tem muita luminosidade, temperaturas são mais altas, ele desenvolve muito bem mesmo no inverno, né? No caso da substituição para o milho, no caso do milho, é quando você tem realmente, né, esses riscos, você vai fazer um planejamento e você tem um alto risco. Porque a gente falou um pouco de pasto, nós falamos um pouco de cobertura, mas a gente ainda não entrou na questão dos grãos, né? Que Sim. os grãos também hoje têm entrado bastante no processo de produção de ração animal, né? Ele tem alto teor de proteína e até em alguns casos, né, ele pode, quando você entra com milheto na ração, você pode diminuir um pouco
a questão da soja, né, do farelo de soja, que você compensa ali a proteína. Mas a gente ainda tem um caminho, né, pela frente, que é a questão da produtividade. Então, né, o milho é bem produtivo, mas o milheto hoje ele pode chegar aí a 3,5 kg, né, 3,5 toneladas por hectare. Hoje a gente já tem híbridos também, né, que têm características de maiores produtividades. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre uma vantagem, né? Antes da gente entrar nos desafios, a importância para o produtor, numa vantagem assim do milheto, porque eu li a respeito e ele se mostra bastante resistente ao ataque de cigarrinha, né? Sim, na realidade, a cigarrinha, o nosso problema com a cigarrinha são os enfesamentos, né? E o milheto, ele não desenvolve essa doença, né? Ele não é suscetível a essa doença. Uhum, Então, mesmo que às vezes a cigarrinha ela fica ali um tempo, ela não consegue terminar o seu ciclo, então ela não consegue completar o ciclo inteiro, né? Com isso, ela vai diminuir a população de cigarrinha. E mesmo que ela esteja ali, ela não vai causar o molicutes, onde a gente quebra também a questão da doença. Então, quando a gente. O que é o maior problema hoje, né, que a gente vê para o desenvolvimento e a manutenção dessa cigarrinha e propriamente dito dos enfesamentos e viroses, é que a gente tem milho praticamente o ano todo, né? Vem aqueles milhos tigueras, depois que você colhe o milho dentro da soja. Então, se não se faz um manejo adequado, você acaba fazendo uma ponte, né, entre uma lavoura e outra. Quando uhum. você usa o milheto, você quebra essa ponte, né? Então ela não vai completar seu ciclo e ela não vai transmitir também a doença, não vai ficar ali, né? Como esperando a próxima lavoura para ela se desenvolver. Então essa quebra, né? Das pragas e das doenças também é uma vantagem quando você entra com o milheto no sistema. Como que o milheto pode ajudar esse produtor rural que está nesse momento agora preocupado, né, com essa safra de soja que está no campo? Alguns já começaram a antecipar o milho segunda safra, mas alguns produtores ainda que estão no campo com as máquinas estão pensando aí, será que eu vou para o milho ou se eu busco uma outra opção? Quais seriam os desafios que esse milheto impõe para a agricultura hoje e como que ele pode ajudar? Sim, a gente tem observado que assim, ó, grande desafio da nossa agricultura hoje é produzir mais, né, em áreas que já são cultivadas e que isso tenha uma sustentabilidade. Como que o milheto entra nesse sistema, então? Uma das questões que a gente observa bastante é a questão de você ter uma cultura, pelo menos você ter culturas o ano todo. Né? A gente tem visto, falamos bastante aí em pegada de carbono, né? Em Uhum, menos CO2 na atmosfera. Então, assim, ó, quando você tem o solo coberto, né, o tempo todo, você tem, então, essa sustentabilidade da agricultura. Então, quando você vê uma situação dessa, que a soja atrasou, o milho ainda está a colher em vários locais, né? E que você vai ter um risco, né, de plantar o milho muito alto, o milho ele entra muito bem. Mesmo porque se a gente tiver ali baixas produtividades de milho, o milheto vai entrar bem ali substituindo o milho na ração, né? Que geralmente é utilizado, que se utiliza, né, o milho para esse fim. Então, o agricultor, assim, ele tem
esse desafio, mas ele também sabe planejar bem a sua área. Então, é importante a gente ter essas alternativas, como o milheto, a gente tem o sorgo também, né? Mas o milheto hoje é uma alternativa muito boa para a gente tem acompanhado aí, né? Uhum. Principalmente as agroindústrias de suínos e aves têm tido bastante resultado com o milheto. E esse milheto, ele se apresenta assim, os produtores, imagino que os produtores rurais precisam buscar uma sementeira de confiança para buscar uma variedade, ou até, como você disse, um híbrido de excelência, né? Você que na Embrapa faz muita pesquisa em torno disso, você já vislumbrou alguma semente, algum híbrido assim que você viu que traz assim um rendimento assim bem importante para esse produtor? Olha, hoje a gente tem algumas empresas que já trabalham com milheto, né, melhoramento genético, além da Embrapa, outras empresas privadas, e que tem híbridos bons, sim, sabe? Tem híbridos adaptados, a gente tem cultivares também de milheto, que tem bom desempenho, né, produtivo. Uhum. E assim, ó, e você tocou num ponto muito interessante, né, que é a questão da semente e da semente de qualidade. Porque muitas das vezes, né, eu já passei por algumas situações dessa, né, que você fala, o milheto não dá, o milheto não vai, e você vai lá ver, assim, é uma semente que não tem qualidade, você não sabe de onde ela veio, né? Então, essa questão de a gente procurar sementes certificadas, sementes idôneas, em locais Uhum. idôneos, isso é muito importante, sabe? E a gente tem no mercado coisa muito boa. E Jane, numa assim dúvida do produtor rural assim, né? Qual a melhor variedade? Como ela vai ser adaptável ao meu sistema de produção? Hoje na Embrapa, esse produtor ele encontra informações, né, que possam embasá-lo a escolher a sua melhor cultivar ali de milheto para estar semeando na sua área, porque a gente falou aqui das regiões do país, mas a gente sabe também que cada região tem o seu microclima, né? Olha-se para o clima daquela região, a pluviosidade daquela região, a questão da temperatura daquela região, mas é sempre bom ter esse conhecimento em torno dessa cultivar que você vai escolher, né? Dessa variedade que você vai introduzir ela na sua região, ali na sua área agrícola. Exatamente. Mesmo porque a gente tem diferentes usos, né? A gente Uhum. tem, por exemplo, se eu quero trabalhar com pasto, o que me interessa é um ciclo um pouco mais longo para que eu tenha pastagem por mais tempo. Se eu vou trabalhar com ração, por exemplo, né, com grão, eu vou optar por uma cultivar que tenha grãos mais pesados, grãos maiores, que tenha um ciclo condizente, né, com a época de semeadura e colheita dentro do seu sistema. Se a gente pensar, por exemplo, em cobertura de solo, o que nos interessa é um grande volume de palha e uma quantidade e uma agressividade maior de raízes. Então, essas características, né, elas vão variar de acordo com o uso desse material. E até, a gente não conversou ainda, mas em 2021, a Anvisa liberou o milheto para ser usado como cereal, como grão integral na alimentação humana. Então, tem a questão dos celíacos também, né, que tem a necessidade de ter uma outra opção aí de farinha, né, em Sim, detrimento à farinha de trigo. Então, eu ia comentar isso, eu ia comentar exatamente isso, né? Que a Anvisa foi em 2021, ela reconheceu esse grão como alimento integral e a resolução até do colégio, né? Que, que
transferiu, né, esse reconhecimento, regulamentou também a rotulagem dos alimentos integrais dos produtos comercializados hoje no país, com a padronização, né? Isso antes também não existia no Brasil. Então, hoje, quando você vai comprar algum pacote, né, de bolacha, o que for lá no supermercado, lá no rótulo está escrito, né? De onde que veio, se é de mileto, se é de soja, se é de milho, está lá nessa rotulagem. É verdade, isso que você mencionou Isso é mesmo. bastante importante, essa questão. Hoje a gente não tem, assim, a gente não tem oficialmente uma área plantada com milheto, né? Mas a gente sabe que, assim, ó, se a gente pega ali a quantidade de semente produzida, homologada no Ministério da Agricultura, então, assim, a gente percebe que, para te dizer a verdade, assim, a gente não tem muito, né, ainda no Brasil, essa cultura do milheto, mas é o sexto alimento mais consumido no mundo. Então, assim, para você ver a importância dele, né, e o quanto a gente ainda tem, assim, para caminhar, para trabalhar, né, para desenvolver coisas melhores no Brasil. Né? Sim. E quando esse milheto está no campo, por exemplo, né? É, ele também sofre com outras desvantagens, porque aqui a gente falou que ele é resistente, né, à alta temperatura, à falta de chuva, mas tem alguma desvantagem assim que você acha que a gente poderia apontar aqui que o produtor rural precisa saber? Porque a gente falou das vantagens, mas é sempre bom trazer à tona também se tem alguma desvantagem, né? Assim, ó, nós não temos ainda milheto, né? E eu acho que isso vai ser a longo prazo. Nós não temos ainda milhetos resistentes por exemplo, a algumas doenças, né? Que a gente vê no campo. Então, é importante que o agricultor tenha essa noção de que precisa fazer esse monitoramento de doenças, monitoramento de pragas, principalmente lagartas, né? Então, isso é algo que o agricultor tem que estar atento, né? A gente fala que é uma desvantagem, mas é uma importância o monitoramento dessas áreas com essas doenças, né? E Uhum, assim, o que eu acho que a gente sempre relembra é a questão que ele de não ser tolerante a frio. Então, olha, só para te dar um exemplo, Rio Grande do Sul. Quando a gente vai plantar o milheto para cobertura, né? Ele vem pós-soja, que geralmente sai ali em fevereiro, março. Então planta-se o milheto até chegar até a semeadura de inverno, né? Das culturas de inverno. Então, nesse período, o que a gente faz? A gente planta, semeia o milheto e a gente nem desseca. O que desseca o milheto é o frio. Então, a uhum, partir do momento que começa o frio, ele vai deteriorando. Então, é importante. Mas, no entanto, como eu falei que a raiz dele, né, é agressiva, a gente lembra que a gente perde a palha. Perde a palha não, né? A palha seca e você não precisa fazer o serviço que teria que fazer se não tivesse o frio, né? Que é dessecar para a semeadura. Mas a raiz fica ali no solo. E importante a gente lembrar que essa raiz estando ali no solo e sendo ela dá um volume alto de raiz e essas raízes elas vão a profundidades que geralmente outras culturas não vão. E elas vão uhum. abrindo espaço e abrindo caminhos, né, no solo para que depois a próxima cultura ou quando você tem a chuva, você tem menos escoamento de água, menos lavagem de nutrientes, menos erosão, porque ela forma poros, né? Quando ela começa o processo de decomposição, ela vai formar ali micro e macroporos que vão absorver essa umidade. Então, essas chuvas que a gente está vendo aí, que a gente viu principalmente, né, na região sul, e agora a gente estava até conversando, né, para várias regiões, chuvas fortes. Quando você tem um sistema que consegue absorver com mais eficiência essa água, então você tem menos problemas aí de escoamento, de erosão,
de perdas, né, de nutrientes. Sim. E além do que a gente comentou, que o milheto ele é uma planta C4, então a decomposição dela é mais lenta. E nesse processo de lentidão aí, de decomposição, ela vai liberando gradativamente os nutrientes, principalmente a ciclagem do nitrogênio e do potássio. Então, quando você entra com a próxima cultura, né, a cultura subsequente, ela já tem um pouco disso no solo, desses nutrientes no solo, né? É outra coisa bastante importante, assim, para a gente ter uma agricultura sustentável, né? Aí você vai ter menos uso de adubos, menos uso de menos perdas com água, né? Então, Uhum. assim, são várias as características importantes do milheto, né? Sim, eu li também, né, que o milheto ele apresenta assim uma excelente sanidade foliar, né, e ele tem também uma alta capacidade de rebrota. Isso. Isso faz com que o milheto seja assim, um alimento para os animais muito interessante, porque ele tem um desenvolvimento rápido, mas a partir do momento que os animais pastejam, você tem uma rebrota também rápida, então praticamente assim, ó, depois do primeiro pastejo, que é ali mais ou menos 35 dias, a cada praticamente 15, 20 dias você já pode fazer um novo pastejo. Então ele rebrota bastante e também perfilha bastante. Além dessas características diretas, né, da cultura, é importante a gente falar também um pouquinho sobre as indiretas, que a gente às vezes não observa, né? A Uhum. gente já falou um pouquinho sobre a quebra ali das doenças e das pragas, mas a gente também tem a redução de plantas daninhas, porque enquanto o seu solo está coberto por uma palha, geralmente essas plantas elas não germinam, elas vão ficar ali, né? Então, isso também é importante, né? É uma vantagem indireta do milheto, pensando que também vai ser uma redução no uso de herbicidas. Então, a gente pode nomear aí como umas vantagens indiretas a questão das plantas daninhas, né? A questão da raiz que a gente falou ali com relação à estruturação de solo, né? É, e ciclagem de nutrientes, e a quebra dos ciclos das doenças, né? Principalmente a cigarrinha, que a gente tem tido vários problemas, né? E perdas consideráveis na produção do milho, né? Jane, eu lembro que ano passado, em 2023, numa feira que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, a Expo Direto, se eu não me engano, a Embrapa levou para essa feira, naquela área ali de apresentação da Embrapa, um pouco do milheto e um pouco do sorgo, né? Sim. E quando a gente olha para um e para outro, assim, plantado lá na feira, quem não conhece muito, né, tanto do milheto quanto do sorgo, acaba podendo até confundir um pouco entre um e outro, né? A diferença entre um e outro é muito gritante ou é parecida? Não, eles são bem diferentes. Inclusive, Uhum. as pessoas às vezes até confundem milheto, que é um milho pequeno, né? Mas na Sim. realidade, eles são totalmente diferentes. É, quando a gente pensa assim no pastejo, a gente tem o sorgo de pastejo também. Nas fases iniciais a gente pode confundir, mas a panícula é totalmente diferente, porque o sorgo ele tem uma panícula mais aberta, né? A panícula do milheto, ela é bem fechadinha, né? Assim, bem, ela parece um canudo, né? Assim, ela é bem compacta, né? Os grãos são pequenos e você olha, você vê que aquilo ali não é o sorgo. No momento do florescimento é que a gente consegue distinguir bem a panícula Distinguir bem. do, do, do sorgo com a do milheto. Na fase vegetativa, até às vezes pode confundir mesmo. Tá?
principalmente com o sorgo para silagem e o sorgo para pastejo. Bem, então a gente acho que passou por tudo aqui, né, para falar um pouco sobre o uso desse mileto como alternativa, como uma segunda opção aí para esse produtor rural que já está pensando no segundo semestre de 2024, e a gente sabe que o segundo semestre a gente olha ali para o outono, para o inverno, né, aonde a chuva rareia, né? É claro que a gente também vai observar aí as informações sobre tendência da continuidade do El Ninho ou não, ou ainda até de um possível retorno da Laninha, mas a gente tem que trazer aqui para o produtor rural hoje opções, né, que sirvam para ele como estratégia para ele continuar produzindo no campo, não é verdade, Jane? Estratégias e alternativas viáveis, né? Que Sim. ele tem como, né, depois ter uma logística, né, de distribuição desse produto, né, fora da fazenda, né? A Embrapa agora está com um projeto novo de programa de melhoramento de milheto, onde nós vamos intensificar esses diferentes usos, né, do milheto, então com linhas específicas para ele, e que assim, ó, a gente observa que a cada ano a gente está com o milheto no campo em maior quantidade. Né? Algumas artigos que a gente lê já fala em aumento de mais de 200% na área plantada com milheto. Então, acredito que o Brasil está começando a ver essa cultura como uma cultura com muito potencial, né? Não só para épocas de estiagens, né? Mas como uma cultura que entre dentro do sistema de produção para que a gente tenha um sistema mais sustentável, né? Em todos os sentidos. Para a gente fazer um resumo aqui do que a gente contou aqui junto com a Jane, né? Para você, produtor que está em diversas partes do país, já pensando aí no plantio da segunda safra, ou já iniciou em alguns locais esse plantio, mas gostaria de ter uma alternativa diferente, né? Diante de tanta diversidade climática que você vem encontrando, então o mileto ele é sim uma forrageira de clima tropical, muito utilizada aí nesse período do plantio da safrinha, né? Até muito útil também na rotação de cultura. Ele possui boa qualidade nutricional, aqui a gente comentou isso, a Jane explicou aqui, quando usado como ração para aves, suínos, né? O mileto ele é uma planta que se adapta bem a vários tipos de solo, tem boa persistência em solo de baixa qualidade, enfrenta bastante, né, essa questão do déficit hídrico, passa por isso muito bem, né? Tem boas características agronômicas, né? No portal da Embrapa você também consegue mais informações a respeito do mileto, né? Como ele tem essa baixa exigência hídrica, né? Ele apresenta também outras vantagens que você pode adquirir informações lá no site da Embrapa. Então, é sim uma boa alternativa, dependendo da estratégia que você quer utilizar, olhando para a redução de custo de produção, olhando para alta capacidade, né, de ciclagem de nutriente, desse crescimento rápido que essa cultivar tem, e na produção também de biomassa. Então, são inúmeras vantagens aí que a Jane colocou e trouxe aqui para a gente. Então, se você tiver mais alguma dúvida a respeito de mileto, você também pode consultar o site da Embrapa. Lá você encontra mais outras informações a respeito dessa alternativa. Falei tudo, Jane? Sim, muito bem resumido. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, discutindo o mileto, como a gente falou anteriormente. Muitas pessoas às vezes nem né, conhecem bem a cultura, né, acha que é uma cultura que seria uma cultura assim de baixo investimento, mas é uma cultura que responde bem, né,
Tem campo, tem possibilidades de inúmeros usos, né? Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco no podcast Agrotalk. Espero que você retorne aqui mais vezes, trazendo o seu conhecimento, compartilhando com a gente outras informações. Meu muito obrigado. Obrigado à Embrapa também, né, por trazer você aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Estamos aqui à disposição.